Ter um casaco, uma jaqueta, um blazer ou um cardigan no guarda-roupas é sempre bom, mesmo se não for inverno, porque hoje em dia existe ar-condicionado em vários lugares que vamos. Além disso, a maioria de nós viaja para diversos lugares e estar preparada para uma inesperada frente fria ou um sereno pode te proteger de adoecer. E tem certas situações que a gente passa que uma terceira peça pode nos livrar de alguns constrangimentos, não é verdade? É uma roupa que rasga ou que suja e ter essa peça em mãos nesses momentos é muito bom. Olá, tudo bom com você? Essa sou eu e estou sempre por aqui produzindo conteúdos úteis e importantes para ajudar os iniciantes a aprender a costura e modelagem de roupas, principalmente as femininas. Eu te convido a se inscrever, porque aqui você aprende de verdade. O que eu trago para você hoje é a costura desse cardigan, que é uma peça bem fácil e rápida de confeccionar, porque tem poucos detalhes e é ótima para iniciantes. E sobre o molde dessa peça eu vou falar mais à frente. Espero que entenda toda a aula, mas se ficar com dúvidas, fala para mim que tento te ajudar. Fique bem atenta na aula, que sempre procuro dar dicas durante o processo. E agora vamos ver como faz. O tecido que você vai utilizar para fazer esse cardigan deve ser uma malha que tenha de média a alta elasticidade. Para saber a proporção da elasticidade, dobre a malha no sentido da largura, coloque alfinetes com espaçamento de 10 centímetros, como você vê aí, estique a malha segurando firme sem que ela deforme. Se esticar até o número 11 da fita métrica, é proporção de 10% de elasticidade. Se for até 12, é proporção de 20%. Até 13 ou mais é proporção de 30%. A recomendação da escolha da malha é que ela tenha de média a alta elasticidade, mas dá para utilizar uma malha com baixa elasticidade, só que vai ter que escolher um tamanho de molde um pouco maior para não ficar apertado. Se você não sabe, eu tenho feito moldes para você adquirir e também o tutorial da costura da peça. Então você adquire os moldes e assiste a aula da costura que fica disponível gratuitamente aqui no canal. Inclusive, você pode obter os moldes desse cardigan aqui e das outras peças que já fiz clicando no link que está na descrição desse vídeo. Eu gostei bastante dessa peça e com certeza você também vai gostar. E agora, continuando a aula, ajeite bem a malha dobrada, colocando orelha com orelha. Não estique a malha, só alise até ficar uniforme. Faça a análise do plano de corte para aproveitar melhor o tecido. A forma que eu acho que aproveita melhor o tecido é assim. Primeiro eu corto as duas peças que melhor se encaixem na parte de cima do tecido que está dobrado, coloco margem de costura e bainha. Na malha não precisa de uma margem grande, mas como no meu caso estou testando a modelagem, sempre deixo uma margem maior. Observe que se eu colocasse todos os moldes e cortasse, eu perderia um pedaço grande de tecido. Então eu corto os dois moldes que se encaixaram melhor na parte de cima do tecido. Reposiciono o tecido, dobrando o suficiente para posicionar os outros moldes. Assim eu ganho um pedaço bom de tecido que serve para fazer outras peças. Se liga nessa dica. Quando um lado do tecido já foi cortado, você perde a referência do fio reto e para achar esse fio é só colocar a fita métrica no outro lado que tem a orelha e riscar uma linha reta paralelo à orelha, na parte que foi cortada. É só medir a parte menor cortada, colocar essa medida em cima e embaixo e riscar uma linha reta, igual você vê na imagem. Com referência do fio riscado no tecido, agora tem que cortar as tiras para o acabamento do centro frente e decotes.
Eu cortei as minhas no sentido do comprimento, mas pode ser no sentido da largura também. Só é preciso ter cuidado na hora de costurar. Mais à frente eu falo mais sobre isso. Se os conteúdos do canal te ajudam de alguma forma, considere deixar o seu like para você nos ajudar a crescer. Me diga uma coisa, você já passou alguma situação em que uma terceira peça, seja um casaco, um colete, um blazer ou um cardigan, te salvou de alguma enrascada? Se sim, vai nos comentários do vídeo e conta para mim e para todas as pessoas que passar por aqui, tá bom? Eu já juntei aqui a parte da frente com a parte das costas, direito com direito. Alfinetei os ombros e as laterais. E aí eu provei para ver se está do meu agrado ou se preciso fazer algum ajuste. E agora eu vou overlocar essas partes. Com os ombros e as laterais costurados, agora eu reservo essa peça e vou costurar as mangas, que eu também já alfinetei e posicionei na peça para ver se precisava de algum ajuste. Então, para costurar essa parte aqui, é só pegar a manga, dobrar ao meio, juntar lateral com lateral, deixando o direito para dentro. Se quiser alfinetar antes, alfineta, senão pode ir direto na máquina e costurar aqui. Depois de costurar as laterais das mangas, posicione a manga na cava da seguinte forma. Coloque costura da manga com a costura embaixo do braço na cava e meio da manga com o meio do ombro. Só que a manga vai estar pelo lado direito e a peça pelo lado avesso. Você vai introduzir a manga na cava, deixando a parte da frente da manga com a parte da frente da peça. Coloque costura com costura. E meio da manga com meio do ombro. Você pode alfinetar toda a manga, principalmente se você é iniciante, e aí costurar em toda a volta. Eu já prendi a manga na cava, passei o overlock, então por dentro ficou assim e por fora assim. Também passei o overlock na beirada da barra, virei para dentro e vou passar uma costura reta aqui. E a bainha ficou dessa forma. E aqui eu já posicionei a tira que vai dar o acabamento no centro-frente e nos decotes. Como eu tive que emendar a minha, essa emenda ficou exatamente no meio do decote costas. Então, eu emendei as duas tiras, dobrei ao meio e posicionei aqui direito com direito.
E eu vou fazer a minha costura da seguinte forma: eu vou começar de baixo para cima de um lado e de baixo para cima do outro lado, para não correr o risco da tira ficar esticando e sobrando aqui na parte de baixo. E aqui, para dar o acabamento, eu dobrei a tira ao meio, deixando o direito para dentro, passei a costura. Aí eu desviro, encosto a costura da tira na beirada da bainha. Põe um alfinete para não sair do lugar. E aí, como eu falei, eu vou começar a costura de baixo para cima, de um lado e de outro, e vou parar aqui na costura dos ombros. E o ideal é essa tira ficar um pouquinho menor aqui no decote costas. Só que a minha tira foi cortada no sentido do comprimento. E essa malha não estica no sentido do comprimento. Então, eu posicionei a tira dessa forma. E se a minha tira ficar, na hora que eu estiver costurando, ela ficar um pouco menor do que o ideal aqui, eu vou desmanchar a costura que tem aqui, porque eu tenho a costura do overlock e a costura reta. Então, se ela ficar um pouquinho menor, eu solto a costura. Se ela ficar muito maior, eu passo a costura aqui fechando. Porque no meu caso, eu não vou poder esticar, porque como eu falei, o ideal é ela ficar um pouquinho menor, aí você dá uma leve esticadinha na tira para ela encaixar no decote. Mas no meu caso, não vou poder fazer isso. E como a tecido tende a esticar na hora que está costurando, então eu vou começar de baixo para cima até o ombro, de baixo para cima até o outro ombro, e aí eu vou posicionar melhor essa parte aqui. Costurei a tira dos dois lados até o ombro e mostrei só um lado porque a costura é a mesma, né? Só que eu acabei fazendo aqui um pouquinho diferente, até mesmo para testar, ver se ia dar certo. Se não ficasse bom, eu ia desmanchar, mas como deu certo, eu deixei. O que acontece é que minha máquina ela não está com ponto muito bom. A parte de cima do ponto tá bonita, mas a de baixo não tá muito bom. Eu tentei acertar de tudo quanto é jeito, mas não consegui. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um lado de baixo para cima, como você viu, e o outro eu fiz de cima para baixo, para os dois lados da costura que estão melhores ficarem para o mesmo lado, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a costura que tá melhorzinha é essa daqui. Aqui embaixo não tá muito bonito o ponto. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar essa costura para lá. E aqui eu vou passar um pesponto. Aí na hora que mexer aqui o corpo, vai ficar só a costura bonita para cima. Aí para os dois lados aqui ficarem iguais, eu tive que fazer dessa forma. Um vindo de lá para cá e o outro daqui para lá. E aqui embaixo, os dois lados acabou dando um dentinho bem pequenininho, que eu vou arrumar na hora que eu for fazer aqui o pesponto. Então eu vou jogar essa costura, essa linha aqui para dentro, ó, para arrematar. Vou dar uma leve puxadinha aqui pra dentro, tirando o dentinho, e vou passar uma costura aqui, ó. Aí eu fiz até os ombros só, como eu falei. E agora eu tenho que costurar aqui no decote. Depois de costurado, o decote ficou assim. E aqui eu não puxei a tira, como eu falei que é bom puxar nessa parte do decote costas. Porque como eu falei, meu tecido aqui ele está cortado, esses dois aqui estão cortados de forma diferente. Esse está no sentido atravessado, esse aqui no fio reto. Então, para não ficar uma briga na hora que
puxasse também essa parte que ela não estica, tá vendo? Não ia adiantar eu puxar. Mas sendo cortado tudo no mesmo sentido, é bom dar uma leve puxadinha aqui, porque aí os dois vão esticar iguais. No meu caso é que eu fiz do mesmo tamanho, não ficou ruim. E aqui na emenda da overlock com os ombros e o decote, eu fiz o arremate da seguinte forma. Eu vou mostrar como fazer o arremate aqui embaixo, nessa parte de baixo da tira, porque lá no decote eu já havia arrematado e eu lembrei de mostrar. Existem várias maneiras de fazer o arremate do overlock. Eu gosto de fazer da seguinte forma. Então, onde eu quero o arremate do overlock, eu venho e solto as linhas. Eu quero essas linhas soltas aqui para eu emendar elas. Então, bem na base aqui, eu venho e puxo as linhas que, no caso, seriam as linhas retas do overlock. Se for uma, aí você puxa uma. Se for duas, você puxa duas. E aí tem que soltar aqui. Só dar uma leve puxada. Aí ele solta todinho, tem que ser bem na base da costura. Aí eu venho aqui, dou uma leve puxada assim e amarro. Aí pode cortar, como no meu caso que eu vou fazer uma outra costura depois, eu vou colocar ele por baixo aqui, ó, para continuar a costura, mas se for em outra situação dá para cortar bem pertinho aqui. Já overloquei a beirada das mangas e aí para fazer a bainha é só virar para dentro, passar uma costura em toda a volta. Se quiser pode passar duas costuras, uma ao lado da outra. Ou usar a agulha dupla, que já sai as duas costuras ao terminar. E agora vamos para o bolso. Eu gosto de fazer o preparo do bolso primeiro, antes de aplicar na peça. Eu já passei o overlock na parte de cima, que vai ser virada para dentro. E para ela ficar presa aqui, sem ficar voltando para fora da peça, tem que passar uma costura aqui. Só que se eu passar a costura aqui primeiro, e depois virar aqui a lateral para dentro, para aplicar na peça, vai ficar feio aqui em cima, ó. Então, eu gosto de deixar essa dobra aqui pro lado. Então, primeiro eu viro a lateral para dentro e depois eu viro essa parte de cima. Eu ainda gosto de jogar um pouquinho essa beirada aqui para dentro, para quando costurar não ficar aparecendo aqui na lateral. A mesma coisa eu faço na parte de baixo. Primeiro eu viro para dentro a parte de baixo e depois aqui, ó. Porque aí essa dobra vai ficar para baixo. Então, como seria o preparo desse bolso? Primeiro aqui embaixo, depois a lateral, depois que virar a lateral, eu viro a parte de cima. Aí, depois eu passo a costura. Só que para ficar preso tudo no lugar, é bom alfinetar. Para costurar a beirada da manga, eu virei a bainha para dentro, coloquei alfinetes,
Tirei essa parte aqui da máquina, encaixei a manga e agora vou costurar pelo lado direito com a largura de 1 centímetro. A peça já está finalizada, só falta arrematar. E eu passei uma costura bem na beirada aqui da tira, virando o overlock para dentro, como eu havia falado anteriormente, para não ficar à mostra a parte avessa do overlock. Fui com essa costura só até aqui os ombros, na parte das costas eu não fiz não, porque eu fiquei com medo de esticar. E aí agora, com a peça pronta, você vai ver ela no corpo. Depois de absorver todo esse conhecimento de hoje, é hora de ver também o que Deus tem para nos ensinar. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. 2 Timóteo 2, 23. Tem certas situações que a gente se arrepende amargamente por estar envolvido naquilo. Seja uma briga em família, uma fofoca no serviço, uma crítica que fizemos ou mesmo um comentário desnecessário. Por isso é importante não falar demais, evitar grupinhos que vivem falando de pessoas e não de assunto que nos leva ao crescimento. Fugir da roda dos escarnecedores, como diz a palavra de Deus, e buscar a santidade todos os dias. Assim você consegue evitar questões loucas para não se envolver em contendas, como diz o versículo. Que Deus te oriente com essa palavra. Assista esse vídeo aqui, que é a costura de uma calça de malha e que tem umas dicas bem legais que vão te ajudar a se desenvolver ainda mais. Fica com Deus, até a próxima, tchau!